João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu vou ler em outra versão, tá? Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, e chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Eu quero ser bem rápido, até porque daqui a gente vai sair lá para o quartel. Deixa eu te falar uma coisa. A máxima desses últimos dias vão ser aqueles que não se escandalizarão em Jesus. Daqui para frente nós vamos entrar, e já entramos em um período tão complicado para a humanidade, tão difícil, que vai ser necessário um esforço muito grande para que a gente permaneça acreditando, crendo e vivendo em intensidade o nosso relacionamento com Jesus, com Deus. E aqui a gente pode sim aprender algumas coisas. Eu preguei sobre isso várias vezes, e hoje isso me veio em mente por conta de pessoas que perderam o foco da sua caminhada com Jesus. Eu quero que você entenda que caminhar com Jesus não é algo que eu possa fazer visando meus próprios interesses. Eu não posso estabelecer um padrão de relacionamento com Deus onde os meus interesses pessoais sobrepujem os interesses de Deus para mim. Não tem como você caminhar com Deus desse jeito. Você vai criar, primeira coisa que você vai fazer, você vai criar expectativa em cima de pessoas. Eu queria só um pouquinho de retorno aqui para mim. Estou vindo mais lá do que aqui, e uma certa sensibilidade, aí às vezes eu me atrapalho um pouquinho. O que acontece? Você vai criar, só mais um pouquinho de nada, você vai criar uma expectativa muito grande em filhos, em pessoas, em amigos, no seu pai, na sua mãe, às vezes está na tua mulher ou no teu marido, e quando você menos esperar, você vai se decepcionar, assim como pode se decepcionar com você.
O desejo de caminhar com o Senhor é nobre, é maravilhoso. Nesses 35 anos, caminhando com Jesus, não existe absolutamente nada mais nobre que isso. Eu me converti no ano de 1987. 35 anos vou fazer. Não existe nada mais nobre do que estabelecer um padrão de intimidade com Deus. Essa semana eu pedi mais um livro, diante de tantos que eu tenho, alguns eu nem li, mas esse esquenta muito o meu coração, né? A intimidade do Espírito Santo na vida de George Whitefield. Já li muito sobre esse homem, eu não tinha esse livro, eu quero conhecer essa intimidade que esse santo homem de Deus sempre teve com Deus através do Espírito Santo. Nós precisamos, nesses dias, de um padrão de santificação. Quando eu falar de santificação, irmãos, não é que você vai ser melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Porque enquanto foi interessante de ontem para hoje, Deus me deu uma travada, né? Estava hoje orando, ontem, hoje no meu TSD, e Deus falou uma coisa, eu estava já terminando, e eu dizendo: Deus, por que é que muitas vezes eu ainda patino nessa área? Eu preciso melhorar nessa área. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Disse: meu filho, quais são as coisas em você que está alinhada com o meu espírito? Eu falei: caramba. Eu falei: o meu espírito. Muito bem. Só o teu espírito, porque a tua alma é doente, e a tua carne nunca vai querer que você se relacione comigo. Compreenda isso. Rapaz, eu vibrei na hora. Eu falei: é verdade. Sabe o que Deus falou para mim? Disse: a tua natureza aceita a cura? Sim ou não? Eu falei: não, não aceita. Ela não aceita a cura. Pois é, quem aceita a cura é o teu espírito. A tua natureza, a tua carne, a carne aceita a santificação? Eu falei: de jeito nenhum, Senhor. Quem é que aceita a santificação em você? Eu falei: o meu espírito. Agora pergunta para o seu irmão, porque o máximo foi depois disso. Pergunta para o seu irmão assim: por que é que o nosso espírito, e não a nossa carne, e nem a nossa alma, mas só o espírito, é quem aceita o que vem de Deus? Quem pode me dizer? Vamos lá, tem algo mais profundo ainda do que isso. Mais ainda. Está tudo certo. Sabe por quê? Diz assim para o seu irmão: essa parte do teu ser foi a única. A única o quê? A única o quê, gente? A única o quê? Hã? A única que veio de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte por isso? Nunca li, nunca ouvi. Quando Deus falou isso para mim de ontem para hoje, eu bradei no meu espírito, comecei a chorar. Falei: Deus, eu quero exercitar o meu espírito mais ainda. Então procura conhecer de uma parte existente em mim que eu te dei. E você conhece muito bem, porque foi assim que eu te tirei lá da macumba. E você parece que muitas vezes esquece que ele foi deixado com o único propósito: te ensinar o caminho da excelência em um relacionamento comigo. É a pessoa do Espírito Santo. Então diz assim para o seu irmão: conheça mais do Espírito Santo, para que o teu espírito seja fortalecido e você cresça mais e muito mais.
Amém? Não tem outro caminho. Agora, você quer uma boa notícia ou você quer uma péssima notícia? Você vai decidir agora, porque ela vai ser uma só. Para alguns vai ser boa, e para outras vai ser muito ruim. Diz assim para o seu irmão: enquanto você não decidir morrer, mas é morrer para suas vontades, não tem como você crescer nesse relacionamento. Não cresce, não vai. Gente, João Batista tinha um pensamento que eu não vou discorrer por conta do horário, mas pensa comigo. O cara lá atrás disse que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus, que viria um outro melhor do que ele. Concordam comigo? Mas na cabeça de um bom judeu como ele era, ele ainda tinha uma ideia de que o nosso Senhor e Salvador seria alguém que viria com muita violência humana, mas muita força, como um Josué, como um Moisés, como um Davi, para poder realmente fazer com que Israel ascendesse diante do Império Romano. Eu já falei isso muitas vezes, alguns sabem disso. Por isso que Jesus não monta num cavalo árabe para entrar em Jerusalém. Ele, de maneira hilária, monta numa jumentinha, num jumento. Ridículo, um homenzarrão daquele. Dizem que Jesus tinha cerca de 1,75 m a 1,80 m, um pouco mais alto que eu. Monta num jegue, as perninhas quase que batendo no chão, entrando ali, osando. A gente esperava alguém que pudesse vir empunhando uma espada, um grande guerreiro. E vai ali um monte de gente com raminho, osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Para desconstruir todo esse pensamento. Por isso ele diz aqui, quando os discípulos de Jesus vão perguntar para ele se ele era aquele que havia de vir, ou deveriam esperar algum outro. E Jesus começa a curar as pessoas, expelir os demônios dela. Preste atenção ao que você está ouvindo. O que foi que Jesus mostrou para os discípulos de João? Olha aí, gente, verso 21, olha aí. Naquele momento Jesus, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Vamos embora. Então ele respondeu aos mensageiros: olha só, voltem e anunciem a João o que vocês viram. E o que ele diz? Cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Fala para o seu irmão assim: o pior da natureza do ser humano estava sendo restaurado. Deu para entender? Isso é milagre. Aí ele continua: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sabe, você vai viver momentos de grande frustração, decepção, de amargura, de enorme tristeza, de coisas assim inimagináveis nessa caminhada com Jesus. Só que Ele estabeleceu um padrão para mim e para você. Com muito amor e carinho, diz assim para o irmão: aquele que não arregar é que vai ser feliz. É só quem não vai arregar. Como é que é, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho que largar essa pessoa para poder crescer em Deus? Eu estou te falando. Vai ser bom negócio para você? Não, isso não, meu filho. Como é, pastor? O senhor está dizendo que eu vou ter que largar esse varão para eu crescer em Deus? Não estou falando de casados não, estou falando de gente que ainda está patinando, tá?
Minha filha, você vai ter que largar, senão você não cresce. Como é, pastor? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você é casado, pelo amor de Deus, a sua vida você, seu corpo, o corpo, você acorda de manhã, faz o seu asseio matinal, chega diante daquele espelho, como eu estou linda hoje, eu estou bonito, se penteia, se arruma. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia, fala agora para o irmão que está do lado, diz assim, é a Bíblia, fala para o irmão, é a Bíblia, diz que o corpo que você vê lá no espelho, não é seu. Amém, os casados? Não é seu. Ele não é seu. A irmã que se arruma todinha, umas madeixas, aquele corpo que você está vendo ali no espelho, aquela, não é seu, é do seu marido. Deu para entender? Sabe por que muitos relacionamentos acabam, se dissolvem? Porque não há essa visão bíblica. Existe o eu. Eu não gosto, então não faço. Eu não gosto, então eu não quero. Não tem mais o que gostar. O corpo da tua mulher é teu, e o corpo do teu marido é teu. Deu para entender isso? E o solteiro, como é que fica nessa história? Misericórdia, Deus me ajuda. O solteiro está muito bem na fita, porque a Bíblia diz que você é a pessoa mais excelente para servir a Deus. Sabia disso? Quem sabia disso de verdade? Paulo disse isso. Que era melhor até que não se casasse. Então entende, isso é motivo de alegria. Embora muitos fiquem desesperados, quando eu vou casar? Eu aprendi uma máxima no casamento. Tem muitos que pensam assim: casamento é como aquele passarinho. O que está dentro da gaiola, ali, vivendo aquela vida. O que está de fora, fica olhando para dentro da gaiola e diz: como é bom ter a comidinha na hora, a aguinha, alguém para cuidar. O que está de fora da gaiola. O que está dentro da gaiola diz: como era bom se eu estivesse lá fora, igual aquele que está ali, sem prestar conta para ninguém. Ser ou não ser? Eis a questão. Vamos ficar de pé, amém? Queridos, sabe por que esse dilema? Porque não há muitas vezes o panorama bíblico, a visão bíblica. Porque quando alguém se casa com o pensamento no Senhor, acabou, cara. Já foi, velho. Casa no Senhor, não tem esse problema. Está solteiro no Senhor, também não tem esse problema. Porque o propósito de Deus é que tem que prevalecer na sua vida. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Diga assim: eu não vou me escandalizar ainda. Não vou. Diga: a minha vida é para servir ao meu Deus. Seja alguém que vai amar a Deus. Seja alguém que vai suavizar a vida daquela pessoa que te acompanha. Seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, seja o marido, seja a mulher, rapaz, seja alguém que vai servir com excelência em tudo. Diga assim para Deus, não é para mim não, Deus,
a partir de hoje, eu vou parar de ser chato. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esses irmãos que, apesar da labuta diária, de todo o labor, estão aqui nessa noite para receberem do Senhor, vieram interceder pela nação, vieram orar, vieram buscar mais de Deus, que possamos ser a expressão máxima do Teu Espírito, do Teu amor para muitas vidas. Muito obrigado, despede-nos na Tua paz e nos dá uma noite de excelência, em nome de Jesus, amém? Só lembrando, queridos, aqueles que precisam acertar o Réveillon, Thaís está lá atrás com a maquininha, procura ela. Olha, já estamos atingindo o nosso nível já. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Dia 15 vai ser a data do último acerto, né? Para quem... Mas só que ano passado, olha, deixa eu te falar, não faltou comida. E domingo eu vou dar esse aperto. Não faltou comida ano passado. Mas quando eu vi a quantidade de gente, de última hora, né, eu sempre tive o hábito de deixar para comer por último, mas eu me assustei, falei, acho que eu vou ficar com fome esse ano novo. Mas Garcia disse, não pastor, deu na medida. Só que a turma esse ano tem que fazer diferente. Eu conversei com ela, já acertamos, fomos na quarta-feira na chácara, já pagamos, aleluia, glória a Deus. Tá tudo certinho, o pessoal da decoração estava lá, está tudo na medida, tudo já engrenado. Eu preciso que você acelere esse processo. Por quê? Não vai ter conversa. Depois do dia 20, nem sai e nem entra. Vai ser igual a porta do céu. Entrou, já era. Igual a porta do inferno. Entrou também, não sai. Já estou te avisando. Então, acelere. Né? Muitos já acertaram. Acho que já dá para a gente até, né? Se você quiser acertar. Pastor, só posso acertar realmente dia 10, dia 11. Beleza, mas se puder acertar antes, melhor ainda. Gente, o preço que eu... Olha... A turma sabe disso. Nós não vamos cobrir os gastos. Só para você ter noção. O buffet tem nada a ver com a gente. O buffet, a irmã, a preciosa que vai fazer a comida, contratar garçom, prato, tá, tudo do bom e do melhor, R$75. Escute isso. Fica 25 por pessoa para decoração. Se forem, vamos botar 100. Sobra quanto dos 25? 2.500. O aluguel da chácara. Vamos fazer a decoração como? Por isso que eu digo, a gente nunca faz nada. O correto seria 150. Não tem como baixar. Ainda teve gente que ficou, pastor, mas não tem como, gente, está tudo. Eu fui comprar 1 quilo de alcatra hoje, eu digo, Jesus, meu Deus. Sai com 1 quilo assim, não, Jesus. Vamos cortar aqui o bifinho, vamos começar o bifinhozinho. Está caro a comida, gente, está caro. Rodízio hoje é 70 pau, velho. R$70 um rodíziozinho hoje. Não existe. É porque a gente ama a igreja. Você fala, você é doido. Você fala, não. Minha irmã até me ligou. Eu ri com ela que só. Eu disse, mano, quem serve no encontro com Deus paga? Fala, não. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza, nunca pagou. Nunca pagou. Porque a gente sabe, quem quiser pagar, vai servir, mas em todo lugar do mundo, onde eu chego, até quem serve, paga. E a turma paga, porque entende que é um serviço com amor. Mas a gente não precisa, a gente nunca faz evento para, sabe, ficar rico, nem. Não. Sobrou, glória a Deus. Não sobrou também, a gente fica de boa. Então, só para você dizer às pessoas aí fora, está de graça. Para a gente ter o bom e o melhor. Amém? Vá na paz, acerta aí com a Thaís, já coloca teu nome, a data que você vai, porque dia 20 a porta fecha, tá?